Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática. E olha que interessante, pessoal. Temos aqui menos 3 ao quadrado mais 5, abre parênteses, 4 elevado ao cubo, dividido por 4 ao quadrado, fecha parênteses. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite. Eu vou resolver detalhadamente junto com vocês, tirando todas as dúvidas, deixando bem claro cada operação e cada propriedade que eu vou utilizar e convido você a vir junto comigo até o final. Temos as opções de resposta, 2 à quarta, 256, raiz quadrada de 256, 9 primorial, logaritmo de 248 na base 2 e temos também aqui que descobrir qual dessas opções é a verdadeira. Se você já sabe, deixe para mim nos comentários, beleza? Aqui a gente vai fazer devagarzinho, começando pela expressão numérica e depois partindo para as opções, tá bom? Então, começando aqui, gente, temos o seguinte. Temos os parênteses, que é grande importância, né? A primeira coisa que a gente faz, depois de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, é resolver os parênteses, tá? Então, não deixe de se inscrever e de deixar o like e depois venha direto para os parênteses. Dentro dos parênteses, temos duas operações, 4 ao cubo e 4 ao quadrado. Vamos resolvê-las? Para começar resolvendo essas operações, a gente vai colocar aqui, né? 4 ao cubo e 4 ao quadrado, certo? 4 ao cubo, gente, por definição, é 4 vezes 4 vezes 4, certo? São 3 fatores 4, é isso que significa aquela potenciação ali. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é igual a 64. Ótimo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Como a gente acabou de fazer ali, né? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, já temos aqui os dois valores das potências envolvidas dentro desse parênteses. E a gente vai substituí-las. Lembrando que a gente não poderia ter feito essa divisão por causa da ordem de prioridade das operações, tá? Tome cuidado com isso para você não errar. Eu vou manter tudo que estava fora por enquanto. Então, vai ficar aqui menos 3 ao quadrado mais 5. Aí, eu vou abrir o parênteses e vou colocar 64 dividido por 16. Excelente, gente. Nesse ponto, a gente tem que continuar aqui dentro dos parênteses, né? A gente não pode sair deles enquanto não tiver tudo resolvido, ok? Então, para fazer isso, 64 dividido por 16 não vai ser difícil, porque a gente acabou de fazer aqui em cima o seguinte, 4 vezes 4 vezes 4 é 64. E 4 vezes 4 é 16. Então, quer dizer que 16 vezes 4 é igual a 64. E se 16 vezes 4 é igual a 64, se eu dividir o 64 por 16, eu não vou estar querendo descobrir quantas vezes eu consigo colocar o 16 dentro do 64? E é exatamente 4 vezes o número que a gente acabou de descobrir ali em cima. Então, o resultado desse parênteses será 4, gente. Olha que legal. Então, fica menos 3 ao quadrado mais 5 vezes 4. E olha que interessante, lembrar que aqui, entre o número e o parênteses, eu tenho uma multiplicação, tá bom? 5 vezes o 4, que é o resultado desse parênteses. Excelente. Nesse ponto da questão, a gente já terminou os parênteses. Agora, a gente deve resolver aqui as potências primeiro, porque as potências têm maior prioridade do que a multiplicação. Então, a gente vai começar resolvendo a potência, menos 3 ao quadrado, e depois a gente vai fazer o 5 vezes o 4, que é a multiplicação. Certo? Então, não erre mais isso, Potenciação tem maior prioridade do que multiplicação. Então, vai ficar o seguinte, menos 3 ao quadrado, quanto que é isso, né? Se eu colocar aqui, né? Existem algumas... Vou fazer de outra cor aqui para não misturar. Existem algumas coisinhas interessantes que devemos relevar aqui, tá? Quando eu tenho potência de base negativa, funciona da seguinte maneira. Existe essa possibilidade com parênteses. E aí, a gente tem que saber qual que é a diferença entre as duas, tá? O que o parênteses tem de grande importância nesse ponto aqui? É o seguinte, quando eu coloco parênteses, eu estou dizendo que toda a minha base é o menos 3. Ou seja, o número que eu vou repetir na multiplicação é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado entre parênteses é menos 3 vezes menos 3, porque menos 3 é a base, certo? Isso aqui é igual a 3 vezes 3, 9...
menos com menos é mais, então fica positivo. Só que aqui em cima, olha que interessante. O que está na base? Como eu não tenho parênteses, o número que está na base é só aquele que está ligado com o expoente, que no caso é o 3. O menos não tem nada que garante ele aqui presente na base da potência. Ou seja, ele não faz parte dessa base. Então ele não vai se repetir na multiplicação. Eu ponho o menos aqui fora, belezinha, e vou elevar o 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. E aí aqui, menos 3 vezes 3 fica menos 9. Então essa é a diferença entre uma potência quando ela tem parênteses e quando ela não tem parênteses. Tome muito cuidado com isso, tá? Quer dizer, então, que menos 3 ao quadrado é igual a menos 9. Mas, como está separado por mais, a gente já pode fazer essa multiplicação aqui, né? Aproveitar aqui o espaço. 5 vezes 4 é tabuada, né? Igual a 20. Então, vai ficar menos 9 mais 20. Quanto é menos 9 mais 20? É a mesma coisa que fazer 20 menos 9, né? Que é igual a 11. Imagina que eu tenho R$9 de uma dívida e eu ganho R$20. Eu consigo pagar essa dívida, quitar essa dívida e ainda me sobram, né? Positivo, R$11. Então, usando aqui a matemática financeira, ela ajuda bastante nesses jogos de números negativos, né? Então, dívida de menos 9, saldo positivo de 20, fica saldo final 11 positivo. E 11, gente, é a nossa resposta, olha que legal. Chegamos no desejado número, que é o valor da nossa expressão numérica. 11 é a resposta do nosso problema. Só que o problema, ele é um problema de alternativas, né? A gente não pode só chegar no 11. A questão é fechada. Imagina que eu tenho que marcar agora no gabarito da minha prova, letra A, letra B, letra C ou letra D. Qual delas você marcaria? Ia chutar, ia tentar fazer cada operação, o que você iria fazer, né? E eu vou fazer com vocês cada uma delas, porque eu quero descobrir qual delas vale 11, beleza? Começando pelo 2 à quarta. 2 à quarta, gente, é uma potenciação, como a gente acabou de fazer algumas aqui já, né? Vamos descobrir quanto que vale, então, esse 2 à quarta potência. Por definição, a gente acabou de ver aqui que a potenciação ela repete a base a quantidade de vezes que está no expoente em uma multiplicação repetida ali, né, sucessiva. Então vai ficar o seguinte, eu tenho 2 como sendo a base, eu vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes, olha lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Excelente. Agora é só fazer a continha, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 2, gente, é igual a 16. E aqui você viu que foi só questãozinha de tabuada, né? 16 é o valor de 2 elevado à quarta potência e não foi difícil de descobrir o seu valor. Mas ele não é a nossa resposta. Embora tenha chegado bem pertinho aqui, né? Não é a nossa resposta. Próxima operação que a gente tem que resolver aqui é a raiz quadrada de 256. Como que eu faço para resolver uma raiz quadrada? Existem várias maneiras. Eu posso chutar o valor, né? Ficar chutando o valor até descobrir que número que é elevado ao quadrado que dá 256. Ou eu posso utilizar, por exemplo, a fatoração. A fatoração é um método bem legal, porque ele vai descobrir o número todo quebrado, né? Em várias partes, provavelmente iguais, porque a gente deseja encontrar aqui, né? Raiz quadrada, então se a raiz é exata, a gente deve quebrar esse número em partes menores e iguais, e eu quero descobrir exatamente isso. Então eu vou utilizar a fatoração. Vou pegar o 256 e vou fazer uma fatoração. 2, 5, 6. Vou pegar um traçado aqui, ó, e começar as divisões. A fatoração ela é baseada nas divisões porque o resultado delas são os múltiplos, né? Os números que são multiplicados para encontrar o 256. Então, a gente utiliza a operação inversa para poder montar esses fatores que vão aparecer aqui, tá bom? Vou pegar de outra cor, ó. O primeiro fator que a gente consegue fazer essa divisão aqui, né, é o número 2. Lembrar que a gente sempre vai usar números primos aqui, tá? Os números primos são muito úteis nessa parte, porque eles são números que não podem ser quebrados mais do que o próprio valor, né? Ou você deixa ele divisível por ele mesmo, que vai dar 1, ou você só consegue dividir por 1. Então, esse é muito bom, né? Beleza, 256 dividido por 2 é 128. E aqui eu vou seguir dividindo enquanto eu conseguir até chegar no número 1. Do 128 é par de novo, então vai por 2 de novo. 64. 64 dividido por 2, que vai dar 32.
Boa. Divide por 2 de novo, aqui vai ficar 16. Divide por 2 de novo, fica 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Aumenta aqui um pouquinho. Por 2 de novo, 1. E aí a gente encontrou aqui todos os fatores do 256. 2 vezes 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 2 é igual a 256. Isso com toda certeza. Como que eu sei disso? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E assim por diante até chegar no 256. Beleza? Muito bom. Agora o que que eu faço? Eu vou colocar aqui uma igualdade que eu estou tentando encontrar um número equivalente ao 256 que me ajudaria a resolver essa raiz, né? Eu acabei de descobrir que o 256 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores 2. Ou seja, 2 elevado à oitava potência é igual a 256, certo? 2 elevado à oitava é 256. Quer dizer que eu posso substituir aqui. Vou fazer de preto mesmo, né? Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado à oitava, porque a gente acabou de descobrir essa equivalência, né? Existe uma propriedade na radiciação que permite que a gente transforme uma raiz qualquer, tá? Em uma potência de expoente fracionário. E é isso que eu vou fazer para vocês. A base, que é 2, ela se mantém. O expoente dessa base, ele vai ser o numerador do meu expoente. E eu vou colocar aqui uma fração, e o denominador será o índice da minha raiz, que nesse caso aqui é 2, porque a raiz ela é quadrada, certo? Olha que legal. Quer dizer que essa raiz quadrada é igual a 2 elevado à quarta. E o que a gente já tinha feito aqui em cima? 2 elevado à quarta. Então, quer dizer que essa raiz também vale 16. Tanto 2 à quarta quanto raiz quadrada de 256, ambas valem 16. Bem interessante, né? Você sabia disso? Sabia resolver desse método? Bem interessante, né? Espero que você tenha gostado. Mas não chegamos na nossa resposta. Nós estamos mirando aqui, né, no 11, e não chegamos ainda nesse resultado. A próxima operação que temos é o primorial de 9. O primorial, gente, ele vai precisar de um conjunto numérico muito importante, que eu vou listar aqui em cima para vocês, chamado de números primos. Você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar, mas eu vou listar aqui para vocês porque não é todo mundo que conhece, tá bom? Os números primos, eles são muito importantes e vão ser úteis para a gente aqui no primorial. E já foi útil na fatoração também, né? Temos o número 2, como a gente já tinha visto aqui, né? O número 3 também é, o 5, o 7, o 9 não é, tá? Porque o 9 é divisível por 3, então ele tem mais do que 2 divisores. 11, 13... 17, perceba que eu pulei o 15 também, porque ele tem mais de 2 divisores. E assim, gente, vai seguindo, esses números são infinitos, tá? Os números primos, existe uma forma de provar que eles são infinitos, né? Mas não cabe aqui ao nosso vídeo, beleza? Tendo o 9 primorial, a gente vai agora fazer o seguinte. Selecionando nesse conjunto de números primos, os números que são menores ou iguais a 9 nele, e vamos multiplicar. O 9 não é, então o 9 não vai entrar. Quais são os menores que 9? 7, 5, 3 e 2. São esses os números que vão entrar aqui na multiplicação dos números primos, do primorial, né? Então vai ficar 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Se a gente fizer essa conta, ó, 7 vezes 5 é tabuada, né? 35. 35 eu posso multiplicar por 2 primeiro, vai ficar 70. 70 vezes 3, 210. Olha lá. 210 é o valor do 9 primorial. Bem interessante, né? E você pode perceber também que o 9 primorial, como o 9 não é primo, ele é igual ao 7 primorial. E é igual ao 8 primorial também. Bem interessante, né? Então, todos eles valem 210. Por causa dessa distância que os números primos têm aqui, né? De um para o outro, tá bom? 210 é o valor do primorial de 9. Finalmente chegou no logaritmo de 2048 na base 2. Olha o tamanho desse número, né, gente? Será que é fácil resolver? Será que é difícil? Qual que é a técnica que a gente utiliza para encontrar o logaritmo de um número? O objetivo do log é descobrir um expoente para essa base 2 aqui, cujo resultado é 2048. Ou seja, quantas vezes eu multiplico 2 por ele mesmo para encontrar o 2048? Qual que é o expoente? Eu vou descobrir isso fazendo novamente uma fatoração. Porque a fatoração, ela nos dá essa informação, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2048 e vou fazer a fatoração até o final, gente, até acabar.
beleza? Vou começar pelo número 2, sempre, né? O único par que é primo, né, ao mesmo tempo, né? Primo e par é o número 2, então eu vou dividir por 2. 2048 por 2 não é difícil, é igual a 1024. 1024 eu consigo novamente dividir por 2, vai ficar 512. 512 divide por 2, 256. De novo, por 2 vai ficar 128. Por 2 de novo, 64. Por 2 de novo, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2 e finalmente por 2, 1. E chegamos no final. E agora é só contar, gente. Depois de fazer essa divisão toda, é a parte difícil da questão, vamos dizer assim, né? Agora é só a gente contar quantos números 2 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que que isso significa? Eu tenho uma potência aqui de base 2 e expoente 11. Significa, então, novamente, né, que 2 elevado a 11, vou escrever aqui no meio pra gente, ó, 2 elevado a 11 é igual a 2048. Por que que essa informação é muito importante para calcular o log? Eu acabei de falar para vocês que eu estava buscando um expoente da base 2, que o resultado seja 2048. E o que está escrito aqui, né? Exatamente isso. E o nosso expoente querido e desejado é esse aqui, ó, o número 11. Portanto, log de 2048 na base 2, gente, é igual a 11. E se você quiser justificar isso ainda, né? Você pode colocar assim, ó, por que que é isso? Pois 2 elevado a 11, que é o número ali que a gente descobriu, né? É igual a 2048. Olha que legal, hein? Justificamos, inclusive, a nossa opção, né? E 11, gente, era exatamente o número que a gente queria, né? Olha que legal. 11 é a resposta, bateu com a nossa expressão numérica. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou marcar aqui a opção correta, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Professor Silvio Paulo e esse é o canal Professor Silvio Paulo. A pergunta que eu falo para vocês é, qual é o valor da expressão? Temos aqui, gente, uma expressão numérica na qual eu convido você que está por aqui a tentar resolver essa questão, deixar para mim nos comentários o seu palpite e, claro, vir aqui comigo acompanhar a resolução que eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Lembrando que se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante, eu trago vídeo todos os dias com muita alegria aqui para vocês se divertirem, para aprenderem, para poder ir praticar matemática no dia a dia, beleza? Para poder me ajudar de alguma forma mais interessante, de graça, é só você deixar o like nesse vídeo, fortalece demais aqui o meu trabalho, gente, não custa nada para você, como eu disse, tá bom? É só clicar no joinha aqui embaixo. E aí, depois da gente resolver essa expressão, teremos que decidir ainda qual dessas opções que estão aqui demarcadas nas alternativas para a gente poder descobrir qual é a resposta. E aí, se você já sabe, manda ver. O pessoal tá craque aqui dia a dia, aumentando aí o conhecimento matemático. E eu espero que hoje não seja diferente, beleza? Temos aqui, pessoal, divisão, multiplicação, subtração e, principalmente, os elementos chamados de parênteses. Perceba que eu estou dando um enfoque para eles aqui, porque na matemática a gente sabe que quando temos uma expressão numérica e os parênteses estão presentes, a gente precisa dar uma prioridade para eles, tá? Então, devemos resolver primeiramente tudo que está dentro desse parênteses e assim, depois disso, eu vou sair dos parênteses, beleza? Então, para isso, eu vou manter primeiramente esse 35 aqui. Não vamos resolvê-lo por enquanto com essa divisão. E aqui lembrar que é multiplicação, tá? Vamos resolver o 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Olha lá, não tem dificuldade nenhuma, tá, gente? Só fazer 4 menos 2, essa dá para fazer inclusive no dedo, né? 4 dedos, tira 2, fica 2. Facinho, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, temos que decidir aqui, né? Qual que é a ordem correta de fazer? Será que eu faço essa multiplicação? Poderia ter feito aqui, inclusive, uma distributiva? Não, pessoal. Dentro da matemática existe uma ordem, né, de prioridade, existe uma hierarquia das
operações. E dentro dessa ordem, dentro dessa hierarquia, que pode ser representada por esse anagrama aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele vai nos dizer o seguinte: multiplicação e divisão têm a mesma prioridade, que é o M e o D que aparecem ali, tá? Inclusive, geralmente eu faço uma caixinha aqui, né? Para englobar as duas. Então, na verdade, multiplicação e divisão a gente não tem aí como distinguir uma da outra. A gente escreve da esquerda para a direita, resolvendo da esquerda para a direita. Beleza? Então, vamos começar dividindo esse 35 pelo número 7 que aparece aqui para a gente. 35 dividido por 7 é igual a 5. Olha que legal. 5 vezes o 2, vou ter que escrever o 2 aqui, né, multiplicando. E agora sim, tendo resolvido 35 dividido por 7, a gente faz o resultado disso vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, perceba como foi fácil, né, gente? Precisamos apenas de 2 linhas para poder resolver, mas a facilidade que está presente nessa questão é baseada nos conteúdos de matemática, tá? Não adianta eu tentar sair correndo, resolver rápido, se eu não souber. Então, basta que eu tenha aí o conhecimento, e é para isso que eu estou aqui, junto com vocês, para sempre estar lembrando, sempre estar exercitando, para ficar craque na matemática, beleza? Resolvida a expressão, vou inclusive fazer aqui um destaque para a resposta, tá? 10 é o valor da questão, o valor da expressão numérica. E agora a gente tem que decidir qual dessas opções aqui que é a minha resposta. Essa raiz quadrada, esse logaritmo, esse primorial ou esse termial. Lembrando a você que na descrição tem uma apostila de matemática, se você desejar estudar mais a fundo, preparar-se para o Enem, você revisar todo o conteúdo de ensino médio de forma rápida e prática, com vários exemplos e forma resumida, tá? Você vai acompanhar nessa apostila. É só clicar ali no link, você vai ir para ser direcionado, né, para a página de compra, e aí você vai poder também se deliciar com esses conteúdos de matemática, tá? Espero que vocês gostem. E agora vamos aqui, gente, resolver essas operações, começando por essa raiz quadrada. Uma raiz quadrada, ela deve ser resolvida da seguinte forma: a gente tem que descobrir um valor numérico, que pode ser racional, pode ser irracional, pode ser com vírgula ou sem vírgula. A gente vai ter que descobrir um número que seja multiplicado por ele mesmo, que vai resultar nesse 625. Se a raiz for um número exato, essa raiz, então, vai ter como resultado um número inteiro positivo, tá? Se essa raiz não for exata, ela vai ter como resultado um número irracional. Então, isso aqui é muito interessante a gente saber, porque ao resolver uma raiz, nem sempre ela vai ter raízes exatas. Na verdade, são poucas as que tem, né? De 0 até 100, a gente tem apenas 10 raízes exatas, para você ter uma noção de como isso é grande, tá bom? Agora a gente vai aqui resolver essa raiz. Vamos começar fazendo uma fatoração do 625. 625, eu vou fatorá-lo pelos números primos, começando pelo número 5. E por que que o melhor candidato nesse ponto aqui é o número 5? O critério da divisibilidade do 5 nos diz o seguinte: todo o número cuja o algarismo da unidade seja ao algarismo 5, a gente vai conseguir dividir por 5. Não só o 5, mas o 0 também, tá? Então, o critério é o seguinte: terminou em 0 ou em 5, a gente consegue dividir por 5. Nesse caso, ele termina em 5. Então, eu tenho certeza, embora pode ser que eu não saiba o resultado, eu sei que dá para dividir. É por isso que o critério de divisibilidade, ele é muito importante também. Ele nos dá aqui uma antecipação da resposta, né? Ou pelo menos da direção da resposta a partir de um conhecimento básico. Então, agora eu vou fazer essa divisão. 625 dividido por 5 é igual a 125. Olha como reduziu aqui o valor que a gente tinha para dividir. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu quebrei o 625 em 5 partes iguais, de cada uma tendo 125 unidades em cada. Bem interessante, né? 125,
também termina em 5. Então, eu consigo, novamente, pelo mesmo critério utilizado na parte de cima, dividir por 5. E, novamente, será que eu sei dividir 125 por 5? Pode ser que não, pode ser que sim, mas, novamente, o critério nos dá a certeza dessa divisão. Vai ser uma divisão exata. E realmente é. 125 dividido por 5 é igual a 25. Termina em 5, aí fica 5, que dá 5. Termina em 5, dá 5, dá 5, resto 1. O que a gente tem nessa fatoração? Terminamos por aqui por causa do 1. A gente entende agora, a partir desses fatores que estão aqui de lado na fatoração, que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 625. A gente encontrou 4 números repetidos que multiplicados resultam em 625. Mas a minha raiz é uma raiz quadrada. Eu quero apenas 2 números. Será que eu consigo? Se eu melhorar essa minha fatoração, eu consigo sim chegar nesse valor. Eu vou agrupar 5 vezes 5 aqui e 5 vezes 5 aqui. 5 vezes 5 é igual a 25. E 25 aqui também. E olha que legal. Quer dizer, então, que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 625. E também que 25 vezes 25 também é 625. Para, então, concluir a nossa raiz quadrada, a raiz quadrada de 625 é igual a 25. Por quê? Pois 25 ao quadrado é igual a 625, beleza? Tranquilamente. Vamos até justificar aqui, tá? Pois 25 ao quadrado é igual a 625. É uma forma de a gente lembrar, né, da justificativa dessa raiz. Muito bem, vamos agora para o log de 25 na base 5. A gente acabou de ver aqui, né, uma fatoração meio quebrada aqui do 25. 625 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Em outras palavras, o 25 ele é igual a 5 vezes 5, certo? E se a gente pegar isso e transformar em uma potenciação, 25, então, é igual a 5 ao quadrado, certo? E no logaritmo, a gente tem que descobrir o expoente na qual eu vou colocar nessa potência de base 5 para resultar no logaritmando, que no nosso caso é o 25. E como a gente acabou de descobrir, o 5 precisa ser elevado à segunda potência para obter o resultado 25. Então, quer dizer que a partir dessa potência que eu acabei de decifrar, o resultado desse log é igual a 2. E aqui a gente consegue justificar também. Por que log de 25 na base 5 é igual a 2? Pois a justificativa é a mesma, quase parecida com a de cima. Pois 5 elevado a 2, ou a segunda potência, igual a 25. Essa é a justificativa. Esse 2 é o mais importante, que é o valor do log, beleza? A próxima operação é o primorial, começando lembrando a vocês o conjunto dos números primos, que são muito importantes. A gente vai fazer o seguinte, o primeiro primo é o 2, depois é 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim sucessivamente, um atrás do outro, mas sempre se distanciando. Os números primos, eles começam a seguir aí rumos diferentes, não tem um padrão, esses números são infinitos, mas os primeiros são esses aqui. E o que eu vou fazer com esses números para poder descobrir o valor desse primorial? Vou pegar o número 5, que também é primo, então ele vai entrar na minha multiplicação e eu vou multiplicá-lo por todos os primos menores ou iguais a ele. 3 e 2. Ou seja, 5 primorial é igual a 5 vezes o 3, que é primo, certo? Vezes o 2, que também é primo. Multiplicou todos os menores ou iguais a ele, agora a gente vai operar. 5 vezes 3 é 15, e 15 vezes 2 é igual a 30. Olha que legal. Bem legal, né, gente? Só que é o triplo da nossa resposta. A nossa resposta está demarcada e grifada aqui, né, como sendo o número 10. E faltou para a gente a última operação. Será que é ela?
Será que não tem erro aqui de digitação, erro de execução? Vamos calcular aqui, então, o terminal de um número. Para eu calcular o terminal de um número, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número, que no caso é o número que está sendo aplicado ali essa operação, vou adicionar pelo antecessor, depois eu vou adicionar o antecessor do antecessor, e isso aqui se repete até o número 1. Logo, é só aplicar essa fórmula que eu consigo resolver. 4 terminal, então, será 4 mais o antecessor do 4, que no caso é o 3, mais o antecessor do 3, que é 2, mais o antecessor do 2, que é 1. E percebam que eu sempre paro no número 1, e aqui não foi diferente. Só fazer a conta agora, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 2 dá 9, e 9 mais 1 é igual a 10. E 10 é a nossa resposta, pessoal. Exercício, portanto, terminado, finalizado, opção correta de resposta, alternativa letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou.